em 95, a ONU adotou a Declaração dos Direitos da Criança. Em 88, na Constituição nossa de 88, no artigo 227, nós colocamos aí os direitos da criança especificados, os direitos a brincar, a alimentação, a saúde, a educação, o aconselhamento, todos os direitos que envolvem um ser humano. Quer dizer, a criança passou a ser um sujeito de direito. Isso para nós foi fundamental. 2 anos depois veio o Estatuto da Criança, depois um outro marco, mais 2 anos depois, da assinatura de um pacto pela criança, pelo governo federal, pelos governos estaduais e pela sociedade, pelos órgãos que trabalham com a criança em diversos setores. Resultado, nós criamos aí o caminho que nos deixou chegar hoje a criança como sujeito de direitos, com todas as facetas importantes para o seu desenvolvimento. As pessoas às vezes pensam que creche é para a mãe trabalhar, creche é para atender a criança. Agora, se isso ajuda a mãe a trabalhar fora, a ter uma vida mais tranquila, etc., é outro problema. O nosso problema é o olhar para a criança. Garantir que a criança tenha a sua segurança feita, mas também que tenha alimentação, direito à saúde, ao brincar principalmente, ao desenvolvimento, à segurança, tudo aquilo que é necessário para que a criança se desenvolva. O Tribunal de Contas, como os outros organismos que fazem interface nesse programa, podem fazer muito. O que é? É levar principalmente para as prefeituras, a possibilidade de elas trabalharem com um programa e um planejamento que, em geral, as prefeituras não têm para essa faixa etária, principalmente para a primeira infância. Isso é fundamental. Às vezes falta muito pouco, às vezes é fazer com que as prefeituras saibam que elas têm que fazer um plano de trabalho e que esse plano pode e deve ser executado e que não é um gasto excessivo, que não é alguma coisa de outro mundo. Começa-se de pequeno, devagar, mas tem que começar e alguém precisa estar com os olhos atentos a isso e acompanhar. Às vezes as pessoas perguntam por que um Tribunal de Contas está mexendo, e me perguntaram isso, com criança na primeira infância. Eu falo, a obrigação do Tribunal de Contas é fazer com que as políticas públicas sejam implementadas e fiscalizar para saber se elas estão sendo e se a sociedade está ganhando com isso. Afinal de contas, é recurso público que tem que ser voltado para o atendimento da sociedade, da população. E se as crianças não estão sendo atendidas, o Tribunal de Contas tem a obrigação de acompanhar, sugerir, propor e, se for necessário, fazer as devidas correções que sejam necessárias na prefeitura, ou nos programas que a prefeitura executa na área de atendimento social. A criança, ela tem os seus direitos, é um sujeito de direitos, com tudo que ela tem que ela pode externalizar da sua vida para o seu futuro, mas a formação começa aí, começa no desenvolvimento, começa no brincar, começa naquele momento que a criança interage com as outras crianças, que ela aprende as primeiras noções de cidadania, de civilidade. Começa aí, não é começar depois, não, aos 14 anos nós vamos cuidar da educação dessas crianças. Não, nós vamos cuidar da educação dessas crianças quando ela nasce, quando ela começa a se desenvolver.